Bem-vindas a mais um podcast Mulheres In. Mas hoje o assunto vai ser delicado, mas de extrema importância. E para falar sobre esse tema, eu trouxe as duas advogadas brilhantes da área da família, a advogada a doutora Fernanda e a doutora Andresa. Chay, obrigada pelo convite. Hoje o tema violência doméstica é um tema bastante recorrente na sociedade, acontece em todos os níveis sociais, não tem distinção de classe, cor, religião, nível, cultural, não existe essa distinção. E a Lei Maria da Penha, no artigo 5º, ela traz um conceito claro de violência doméstica. Então, é todo comportamento, toda ação ou toda omissão baseada no gênero, ou seja, em face de uma mulher, que provoque nessa mulher um abalo, uma lesão, um dano. Então, nas esferas patrimoniais, psicológica, moral, patrimonial. Então, entendi. Então, na verdade, a violência doméstica, ela não é uma violência... Aquela que a gente comumente escuta, a esposa que apanhou do marido, namorado. Oi, Chay. Então, bem isso, assim, o que identifica hoje a sociedade, ela vê como a violência doméstica o tapa na cara, né? E não é isso que acontece. A violência doméstica, ela tem 5 tipos de violência doméstica. Então, a gente pode ter a violência, sim, física, mas nós temos a violência psicológica, a violência moral, a violência sexual, a violência patrimonial, que são... e não tem gênero, não tem classe social, né? A gente tem muito a ideia de que quem sofre violência doméstica é a pessoa que não tem formação, é a pessoa que não tem escolaridade, é uma pessoa... E muito tem... pelo contrário, né? Muito pelo contrário. A verdade é que em qualquer nível social, em qualquer... Não tem classe, não tem localização... Ela já começa, sabe, Chay, a violência doméstica, ela é perceptível. Ela começa lá atrás, na fase do apaixonamento. Quando a gente é jovem e arruma um namorado, principalmente se ele for lindo, ele vai ter um excesso de ciúmes, porque ele acaba achando que a namorada é dele. E esse excesso de ciúme é interpretado pela maioria das mulheres jovens, né, em idade de apaixonamento, ele é interpretado como um excesso de amor. Ele é o tempero, né? O tempero que enriquece essa relação, né? Ele tem tanto ciúme, manda eu trocar minha roupa. Como ele é apaixonado por mim. Como ele me ama, como ele me ama. Nem deixou eu sair com aquela saia curta. Ele me ama, olha só. Então... E aí, quando a gente passa da fase do apaixonamento, que a gente entra na fase do amor, as pessoas estão se preparando para constituir família, né? Uma união marital. E nesse momento, o ambiente doméstico, ele é mil maravilhas. Num segundo momento, na primeira tensão, no primeiro ponto de tensão, é que essa mulher acaba conhecendo verdadeiramente o marido. Porque o homem, ele acaba sendo agressivo sutilmente, né? Ele começa a ter momentos de fúria dentro de casa, ele começa a ter momentos de fúrias com os filhos. Então, assim, é a segunda fase. A gente tem o ciclo da violência, né? Então, a primeira fase, que é o encantamento, né? A parte estou apaixonado. Quando começa a vir os primeiros momentos, né? As primeiras vivências, os primeiros problemas e dificuldades, ele acaba... sendo sutilmente agressivo. Entendi. O gas station Gaslight. 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 Como que ele funciona? Ele tem a ver com esse ciclo? Tem a ver. O gaslight, o que é? É uma prática muito perversa, né? A maior forma de desamor. É uma prática super perversa. Quando esse companheiro, esse marido, esse namorado, ele começa a manipular a cabeça dessa mulher, sugerindo que ela tenha praticado alguma coisa do qual ela não se lembra. Então, ele afeta diretamente a memória dessa mulher e a sanidade, porque ela mesma começa a se questionar, será que eu fiz? Será que eu não fiz? E ele vai embutindo esse tipo de situação a ponto de ela acreditar realmente que fez aquilo que ele disse. É uma prática muito manipulação, né? Exato. Uma manipulação. E quem nunca escutou, né? Tás louca, né? Como assim tu não lembra do que tu fez? Ele acaba, ele é tão perverso que ele coloca na cabeça e ela, a mulher, acaba se colocando em xeque. Será que eu tô ficando doida? Eu tenho um caso concreto bem grave. Eu já ia te perguntar isso. Eu tenho um caso concreto super grave, que o marido começou a praticar o gaslighting com a esposa. E, coincidentemente, era a fase de inventário dos pais dele, que haviam falecido. E essa esposa não tinha um relacionamento muito bom com as cunhadas. E ele começou
primeiro, a dar remédio para ela dormir. E medicação para dormir, muita gente toma como se fosse, né? Água. Remédio para dor de cabeça. E aí ela começou a tomar muito remédio, ele foi dando doses, troquei o remédio, doses maiores, enfim. Ele começou a praticar isso, ela começou a acreditar nas coisas que ele falava, que ela tinha deixado o portão aberto. Começa assim, com coisa pequena. Deixou o gás ligado, deixou o chuveiro ligado. E, bom, o que aconteceu com ela? Ele começou a pintar uma louca. Ela foi internada. Nossa Senhora. Ela foi internada por ele, né? E, claro, com a anuência dela, porque ela não pode, né, ser internada sem a anuência dela, ela, não, realmente eu preciso me tratar, porque eu não tô bem. Eu deixei a porta aberta, eu deixei o fogão ligado, deixei a luz, deixei tudo. Tudo que ele falou. Ele começou a botar ela como uma pessoa destemperada, que tava botando até a própria vida dela em risco, a vida dos outros. Contestando a sanidade mental mesmo dessa mulher. E ela começou a se sentir insegura. Né? Porque aquela pessoa, aquele homem a todo momento ele vinha fazer alguma crítica, né? Você deixou a porta aberta, você esqueceu a água da torneira aberta e ela começou a se colocar em dúvida. E nesse gaslight, o homem ele atua de forma agressiva nesse momento? Não. Ou ele é amoroso, cativante, tipo, olha amor, você esqueceu o gás ligado, super perigoso. É nesse nível assim? É nesse nível. E, normalmente, assim, uma coisa que é importante a gente falar... Tem alguns termos na sociedade que parecem termos chulos, né? A gente precisa abordar. São termos sérios. Narcisismo. Tá muito na moda falar que fulano é narcisista, né? Sim. Mas, normalmente, o homem que pratica o gaslight, ele é um narcisista. Ele é um homem inseguro. Ele é um homem egocêntrico. Ele é um homem que precisa demonstrar aparência, superficialidade. E aí, o que acontece? Ele começa a enfraquecer essa companheira. Só que antes de enfraquecer, ele já encantou. Sim. Ele já fez ela se apaixonar e ela imagina que encontrou o príncipe encantado. Porque a mulher, normalmente, ela tem um checklist que ela preenche. Quero esse. Conheço quero esse perfil de homem. E aí, depois que preencheu o checklist, teve a primeira relação sexual lá, os hormônios acabam com a mulher. Porque a ocitocina vem e ela se apaixona e ela quer casar com ele. E aí, quando ela viu, ela tá casada com um narcisista. Entendi. E aí ele tá cometendo esse tipo de prática. É só entrar na internet que tem inúmeros artigos e vídeos desse assunto. Ele vem de uma forma sutil, que é a segunda fase, que é o segundo ciclo da violência. Entendi. Né? Até que vai chegar a terceira fase. Que a terceira fase, geralmente, ela é acarretada pela violência física, realmente. Porque aquele agressor que estava surtando de uma forma sutil, ele surta de verdade. Entendi. Ele te bate, ele puxa teu cabelo, enfim, né? E aí... Ele vai para as vias de fato. E ele faz esse perfil, né? Nesse ciclo, ele acaba... Quando ele chegou na terceira fase, que é da violência física, ele já afastou essa mulher de todo mundo. Uhum. Porque o que? Ele quer ter o poder sobre essa mulher, né? O controle, né? O controle. O controle. Isso. Inclusive, essa história de controle é muito interessante porque senha de celular. A senha é minha, o celular é meu. Não, os homens, às vezes, exigem que essa mulher divida a senha com ele, para ele ter acesso livre ao celular dela, que é algo privado. Senha de e-mail, controlar a movimentação dela em rede social, controlar... Onde é que você tá? Fazer chamada de vídeo, gente. Assim, ó. Eu não atendo chamada de vídeo, porque parece que tá me ligando para saber, de fato, onde eu tô. E se eu estiver num lugar impróprio? Uhum. Né? Então, assim, quer falar comigo? Chamada de voz. Esse tipo de situação é violência, sim. Sim, e assim, só que ele não vai chegar e me dar a tua senha do teu celular, porque eu quero ver com quem tu estás falando. Uhum. Ai, para tua segurança, vivemos hoje num mundo extremamente perigoso. Deixa eu ter, para eu compartilhar a tua localização. É uma forma, ele vai controle, chegar, né? É um controle ele começa sutil. a te controlar É um controle sutilmente sutil. e ele vai tomando conta da tua vida. E sem perceber, quando ele chegou na terceira fase do ciclo da violência, tu já tá assim no fundo do poço. Tu já não tá mais acreditando em ti, né? Tu já tá afastada das tuas amigas, da tua família, do teu trabalho, muitas vezes, porque essa mulher vítima de violência é uma mulher que ela não tem um rendimento no trabalho. Então, assim, o que ele faz? Ela já tá dependente financeiramente dele. Sim. E aí tem uma coisa importante, que lá naquele checklist tem 2 itens, né? O homem para a mulher, ele tem que ser protetor. Isso. Ele tem que ser provedor. E normalmente o perfil do agressor é esse.
Ele é o protetor, porque ele é forte, ele é furioso, ele é bravo, ele defende ela. Ele protege ela, tendo a senha, vendo a roupa que ela tá usando, protege. A localização, A localização. Né? Nossa, ele me ama, ele tá lá, ele tá olha tá como me ele cuida olha de como mim. ele cuida de mim. Que bonitinho, como eu sou né? importante pra ele. Ele tem ciúme até da roupa que eu uso. Imagina, já temos 3, 4 anos juntos. E ele também, normalmente, é o provedor. Entendi. E existe, assim, alguma técnica, algum jeito da mulher identificar que tá se relacionando com uma pessoa que tenha um perfil ou narcisista ou um perfil violento que esteja ali acoplado, né? Controlado? Porque assim, se você conseguir identificar os ciclos da violência, você vai... Porque a gente sempre acha, não, comigo não. Eu não sou vítima de violência. Não, ele me protege. Então, assim, tem casos que eu atendo, eu faço um trabalho voluntário nas delegacias de atendimento à mulher vítima de violência e eu atendo muitas mulheres. Então, assim, tem a mulher que chega, que ela só percebe que ela tá sofrendo uma violência depois de muito tempo. Porque ela chega, não, comigo não. Imagina, ele me ama, né? Porque é aquela mulher que ela tem uma dependência. Uma dependência emocional. Entendo. Patrimonial, né? E tem aquela mulher que já de cara consegue identificar. E tem a situação também, né? Sofreu a violência doméstica, por exemplo, a própria agressão. Vamos às vias de fato, não só... Porque xingar também é violência, né? Xingar, desmoralizar, humilhar, rebaixar, dizer que tá feia, que tá gorda, que a roupa tá horrível. Que é burra. Caluniar, injuriar, tudo isso é violência doméstica. Tá? Que se enquadra na lei, né? Na legislação. Entendi. Isso. Vou perguntar, então. Se uma mulher, ela tá sofrendo esse tipo de calúnia, xingamento... Ela se sente ameaçada. Se sentindo ameaçada ou tá se sentindo rebaixada. Ela tem alguma forma, Sim. de se preservar indo até uma delegacia e pedindo uma medida protetiva, por exemplo. Exatamente. Ela pode, hoje, vou falar da realidade de Florianópolis, São José, nós temos as DPCAMs, né, que são delegacias especializadas de atendimento à mulher vítima de violência, mulher, criança, né, idoso. Você vai chegar na delegacia, você vai fazer você vai solicitar uma medida protetiva, você vai fazer o boletim de ocorrência, que pode ser também virtual, tá? Mas para a medida protetiva, você vai até na delegacia, em 48 horas você tem essa medida protetiva deferida ao seu favor, né? Certo. Então, assim, não precisa Não apresentar precisa estar provas. roxa, não precisa estar Não cheia precisa de ter marcas provas. Não ter esse precisa direito. estar acompanhada de advogado, tá? Não precisa. Muita gente acha, eu não vou pra lá porque eu não tenho dinheiro pra pagar advogado. Pra fazer medida protetiva, você não precisa ter advogado, tá? Em 48 horas vai sair a sua medida protetiva, o agressor ou o suposto agressor vai ser comunicado pela própria delegacia e aí ele vai ter regras a cumprir. Se ele descumprir, você vai voltar a fazer um boletim de ocorrência, você vai voltar a comunicar isso para a delegacia, ele sofre um crime, que é o crime do artigo 24, da Lei Maria da Penha, que ele pode ter a prisão preventiva dele decretada. Por estar reincidindo... Por não estar cumprindo. Por estar descumprindo a medida protetiva. Certo. Até, Fê, eu queria fazer um complemento. Claro. Pro público masculino que está aqui acompanhando a gente, esse homem que descumpre a medida protetiva, até com a anuência, com a concordância da sua companheira, da sua namorada, se encontra num motel, saem juntos, se tem medida protetiva vigente, ele descumpre, mesmo ela estando de acordo, ele incorre em crime, sim. Mesmo ela chegando, batendo na porta dele, né? Vamos passar a noite juntos. Não, ele está cometendo o crime de descumprimento. E essa mulher também que tem essa medida protetiva, ela consegue inclusive hoje, né, depois de tantos casos, a gente está com um grande avanço jurídico, né, com relação à Lei Maria da Penha, da proteção da mulher. Acho que nunca se falou tanto, né? Então, ela consegue inclusive ter a guarda unilateral dos filhos, né? Isso é importante. Ou ela não precisa ter, como é que o pai do meus filhos vai ver os meus filhos? Eu não quero proibir o contato do pai com as crianças. Você sabe que eu ia entrar bem nesse assunto agora. Sim. Percebo que as mulheres, elas têm medo, né? Têm medo de denunciar, elas têm medo de falar sobre isso, elas têm medo
de reconhecer que foram vítimas de violência, às vezes não de uma violência física, mas uma violência psicológica. E eu vou te falar uma coisa ainda, Chay. Os índices, tá? De 2023 que nós temos, os maiores índices de denúncia foram violência física e violência psicológica. Nossa. São os maiores índices. Eu não sei se eu acho bom que as mulheres agora estão tomando, né, a atitude de se encorajando, né? Estão se encorajando de buscarem seus direitos, de se afastarem desses agressores, dessas pessoas que só fazem mal para elas. Não sei se a gente vem num movimento aí de um autoconhecimento, as mulheres elas têm empoderamento, né? Empoderamento. O empoderamento feminino. E entender que você é muito mais do que um casamento, né? Ou do que o seu cônjuge fala de você, ou o seu pai fala de você, porque a violência doméstica, ela não é só no relacionamento homem-mulher, todo né? mundo acha que a violência doméstica ela é entre homem e mulher, marido e mulher, namorado e namorada, e não, né? A violência doméstica, ela pode ser... Os filhos podem praticar contra os pais, os pais podem praticar contra os filhos, né? Os homens também sofrem violência doméstica, só que ela não tem enquadramento na Lei Maria da Penha. Ela é tratada por outra esfera, né? Só que essa violência doméstica do homem, ela é silenciosa. Porque os homens têm vergonha de ir na delegacia denunciar. Entendo. E as mulheres agora estão se encorajando por conta desse movimento de mídia e por conta de movimento de educação. Porque a base está na educação. Eu tenho 2 filhos meninos, homens. Se eu crio os meus filhos extremamente com um comportamento machista, um comportamento preconceituoso de considerar submissas as mulheres ou intelectualmente inferiores, eu estou contribuindo para a violência doméstica. Com certeza. Exatamente. Eu tenho o Henrico, que é menino, né? Filho menino. E aí eu falo, filho, mulher a gente não bate nem com flor, né? Aquela frasezinha, aquele clássica, né? Mas é isso. A educação vem de casa, vem na escola, quando as crianças estão brincando, você fala... Não pode bater no amiguinho, nem se for menino, nem se for menina. Mas menina, muito menos. Você é muito mais forte. Enfim, a gente tem que firmar nas crianças desde a educação básica. Porque da mesma forma que as escolas hoje, elas adotaram, né, essa questão do bullying, elas deveriam adotar a questão da violência doméstica. Com certeza. Porque, assim, os índices que a gente, né, vivenciou ali de bullying e as escolas, elas estão muito atentas, né? Eu acho que a violência doméstica, ela deveria, sim, vir como pauta de educação. Porque ela vê... O que acontece? A violência doméstica, a gente só vai combater a violência doméstica se a gente tiver uma reestruturação da sociedade, no nosso modo de ser, no nosso comportamento. Então, se tu começa a desconstruir que o homem é o superior e a mulher é inferior, se você começa lá na educação de base, a gente vai criar homens, né? Eu tenho uma visão melhor, né? Agora a Fernanda falou nisso, tem um caso concreto que a gente fala muito de violência física e psicológica, né? Mas tem um caso concreto de violência patrimonial. Que acontece bastante. Ultimamente eu tenho recebido muitos casos, né? No escritório. É quando a mulher é privada de mexer na conta, nas rendas da família, isso. Quando ele se desfaz de objetos dela, quando ele quebra coisas dela, né? Instrumentos de trabalho. E eu tenho um caso muito particular, a moça era dona de uma loja, portanto ela tinha muitas roupas dela. E ele não queria o divórcio e ele cortou todos os calçados dela e, não contente, ele jogou água sanitária em todas as roupas dela. Meu Deus. E esse foi o contexto do divórcio. Então, assim, violência é puramente patrimonial. Só que tudo isso aconteceu com a criança em casa. Porque a mãe estava trabalhando e ele estava com a criança em casa. Então, imagina a cabecinha desse menino, que era um menino. E aí, nesse caso, o que vai? Isso tudo tem que ser indenizado. Ela tem que ser reembolsada disso e ele responde pelo crime do artigo 5º da Maria da Penha. E aí a gente entra na questão da educação, né? Porque assim... Porque ele está aprendendo com exemplo, nós né, somos do pai. Mães, e a gente sabe que os nossos filhos, eles aprendem muito mais
com os nossos atos do que com o que a gente... Ai, não mexe no que a gente celular. fala. E eu Do fico que o dia inteiro no ouvindo, celular. Exatamente. A história do não mexe no celular na hora de comer. Aí E tu aí tá lá, exatamente. mexendo no celular e o teu filho do teu lado, sem o celularzinho dele, né? por Antigamente era faz o que eu digo, não faz o que eu faço, mas não Hoje em dia, funciona. não. Não funciona, é E por por isso observação. que a gente volta na questão de reestruturar, né, esse olhar da sociedade. Você sabe que eu tava vendo as atividades do meu filho na escola e eu até me peguei. O assunto era o ECA, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente. E o tema era que criança não trabalha, né? Eu admito que eu não folhei todas as próximas páginas, mas seria tão engrandecedor se eu folhasse e encontrasse lá falando sobre a violência, né? Porque da mesma forma que a escola está ensinando que criança não trabalha, e a gente sabe que criança, que a gente diz, criança pequena, enfim, não tem que trabalhar, tem que estar estudando, tem que estar na escola, pode estar sim aprendendo mas com tem exemplo, responsabilidade em casa. tendo responsabilidades, que é diferente. Tarefas, né? Exato. Tarefas domésticas, tirar lixo, arrumar cama, tem Lavar responsabilidade. louça, Lavar né? louça, Isso não é papel da mulher. Não, Só exclusivo, da mulher. né? Não, É de não. quem mora, né? É da família, com certeza. É da família. E ter essa desconstrução que venha desde a escola, essa base. Que vem no básico, né? Das tarefas domésticas. Isso. Com certeza, com certeza. E as casas também, eu vejo que tem mudado um pouco. E talvez por isso esses números estejam aumentando. Porque estavas comentando antes, né? Isso. Nós como tivemos em 2023, fonte, né, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, nós tivemos mais de 28 mil medidas protetivas. Aqui em Florianópolis? Em Santa Catarina? Em Santa Catarina, despachadas. Nossa, é muita medida protetiva. E só neste ano, de janeiro a fevereiro, já foram quase 6 mil medidas protetivas. Isso fora as mulheres que não denunciaram. Isso foram as que denunciaram e que vieram com o pedido da medida protetiva. É um número muito expressivo, é um né? número muito expressivo. Então, assim, e eu acho que a gente volta nessa questão do empoderamento, né? As mulheres, elas estão se empoderando. Então, assim, elas estão percebendo que existe uma rede, né, por trás. Aqui em Florianópolis, por exemplo, nós temos a Rede Catarina, né, que é da instituição da Polícia Civil, e ela tem três eixos, tá? O acolhimento, a ação e a segurança. Então, assim, ela é sempre composta por uma mulher policial, uma mulher, e ela faz o patrulhamento dessas mulheres, que tem o cadastro das mulheres que são vítimas de violência, então ela sim faz essas rondas. Ela faz também a questão do acolhimento. Eu já atendi lá na delegacia mulheres que chegam e não tem para onde ir. Porque elas são dependentes completamente de mulher chegar lá na delegacia acompanhada com uma escolta da Rede Catarina. Porque ela tá morando na Rede Catarina com 2 filhos. Ela tem um filho de 3 anos e uma menina de 7 meses. Nossa, que situação. Eu tenho um caso, Fê, só te cortando, tem um caso que a criança estava em tratamento de leucemia e ela falou para mim, doutora Andresa, se eu denunciar o meu marido, eu vou ter que trabalhar e eu não vou conseguir cuidar da minha filha, ela tá acamada. E outra, ele não vai pagar o plano de saúde e a gente não tem muitas condições e nem que vá para um divórcio. Então, eu tô aqui falando para a doutora que eu não vou, né, pedir medida protetiva, não vou dar continuidade nessa acusação de violência, porque senão a minha filha pode morrer. Então, a gente tem pessoas que sofrem por outros problemas e que acabam não denunciando. Aliás, tem uma coisa bem importante. Violência sexual. Ninguém fala, Chay. Nossa, ninguém... Mas só voltando... Fala da violência sexual quando fala em estupro, né? Estupro. E não é. Não é. Não Vamos é. lá. É o mandar a foto... Não, vamos lá. Né, sabe naquela hora que foto... você tá na relação sexual e o teu parceiro fala assim, vamos fazer tal posição, tal prática, vamos só filmar. Se você se sentir constrangida, se você se sentir humilhada, incomodada, desconfortável,
e ele ainda assim insistir, isso é violência sexual. E a violência sexual acontece no casamento. A gente sempre acha que não, né? Que é só entre ficantes. Acontece dentro do casamento e é muito recorrente. Já foi pacificado, né? Então, nós já temos hoje jurisprudências que garantem que a violência sexual acontece sim dentro do casamento. Quando o marido força essa mulher a ter uma relação sexual. Ou quando, né, tira essa foto, né? Neste momento nude. O tal nude. Aliás, né, às vezes as pessoas, antes de se relacionar fisicamente com o outro, já se relacionaram intimamente através dos nudes, né? Só que esses nudes nos aplicativos, eles percorrem o mundo. Sim. Então, mas é responsabilizado? Mas até achar demora. Então, assim... Acabou com a vida da mulher, né? Não manda nude. Se quer mostrar, mostra... Ao vivo, né? Ao vivo, né? Experimenta agora. Ao vivo ao vivo é mais gostoso, vamos, gente. Agora sim, Chay, uma coisa que é importante, que eu queria deixar de recado, a gente, quando vai comprar uma empresa, a gente estuda os números da empresa. Quando a gente vai comprar uma casa, a gente vê a vizinhança, passa lá de tarde, de noite. A gente vê se essa casa tem registro, né? No cartório. Tem matrícula, tá regularizada. Na verdade, vocês estão falando com uma corretora. A gente vê tanta coisa, tanto documento, né? Você não pesquisa? Você não faz um estudo de mercado? Com certeza. Valor, preço, localização, e segurança. Por que ninguém estuda o parceiro? Por que ninguém estuda relacionamento antes de se relacionar? Porque, gente, não existe, né? Um amor que é da vida e um amor que é pra vida. O amor da vida é aquele que tu se apaixonou perdidamente e tu queria. Só que ele não presta, ele não funciona pra ti. Porque ele não corresponde às tuas expectativas e ele é um narcisista, vamos supor. E o amor pra vida é aquele, de fato, que te suporta, que te acompanha, que te dá suporte no sentido de dar suporte, né? Te acompanha, que te reconhece. Que é parceiro, né? Te admira, né? E que vem crescer junto contigo, ele vem somar, ele não vem subtrair. Com certeza. Exato. E voltando para Florianópolis, existem bastante redes de apoio para essas mulheres que... Estavas comentando que tem a casa, mas existem... Tem a Rede Catarina, né? Nós temos hoje as próprias delegacias especializadas, né, em violência doméstica. Tem centros de referências de violência doméstica, onde você pode buscar apoio psicológico, tá? E apoio social, sim, temos, que é gratuito. Tá, então, temos sim várias iniciativas, várias políticas públicas hoje já inseridas no nosso município, tanto aqui em Florianópolis quanto a grande Florianópolis, vamos falar, né? Que sim funcionam, tá? E que são muito bem vistas e que a mulher pode sim ter o acesso. Inclusive, tem a questão que a mulher vítima de violência, quando ela, num processo de divórcio, se o companheiro sai de casa, ela não precisa pagar o aluguel para aquele companheiro, né? Porque ela está ficando com o bem, e também existe a possibilidade de eu tive uma cliente que o ex-companheiro, o agressor, ele pagava um valor X de pensão alimentícia para ela. Entendi. E voltando ao assunto da pensão, que a gente comentou brevemente, no caso, às vezes as mulheres, elas acabam não denunciando porque eu sou casada, porque é meu filho, porque eu tenho filhos com um agressor, e etc. Ou como é que meu filho... Você falou, né? Como é que eu não vou tirar relação, né? Não vou tirar o convívio do pai do meu filho com a criança. Mas ela tem meios, né? Tem. Ela pode, mesmo ela fazendo a medida protetiva... Ela pode achar um intermediador, né? Uma pessoa que vai intermediar... Que não precisa ser um advogado. Que não precisa ser um advogado, alguém da confiança dela, que vai intermediar com esse agressor, né? Com o pai da criança, os dias que ele vai vir buscar, enfim, tá? Ela não precisa estar em contato com o agressor. Mas também existe a possibilidade de, quando você vai emitir uma medida protetiva, se tem filhos menores envolvidos, a medida protetiva, ela abre a brecha para que vocês podem se comunicar unicamente e exclusivamente por conta do menor. Entendi. Existe isso. E essa comunicação, ela pode ser via WhatsApp, via e-mail? A melhor forma é sempre registrar, né? Sempre através de para não cair no descrédito, né? Exatamente. Certo. Sempre mensagens de WhatsApp. Até porque se o agressor, ele já te agredia dentro da mesma casa, longe de casa, vai ser muito mais Exatamente. fácil ele te bombardear de mensagem. Isso é importante. A gente falou tanto de medida protetiva. É uma medida protetiva, mas não impede que a coisa aconteça. Exatamente. Ela é coibitiva. Ela coíbe o comportamento.
Agora, eu não consigo garantir, eu, autoridade policial, eu, advogada, eu não consigo garantir que esse homem não vai praticar violência contra ela. Por isso que tu tem que estar muito atenta, né, no descumprimento da medida protetiva, tá informando se você tiver um advogado, o que eu faço? Descumprir a medida protetiva, eu peço para a mulher, novamente na delegacia, abre um novo boletim de ocorrência e eu informo nos autos. Entendi. Tá? Porque assim, se isso for muito corriqueiro, a gente pede prisão preventiva. Tá enquadrado na lei. Esse homem vai ser preso preventivamente para combater e botar essa vida dessa mulher em segurança. Não. Tem uma coisa também que a gente conversou outro dia com uma cliente e ela perdoou o marido de uma agressão. E aí a gente tem que levantar essa temática. Isso. As pessoas mudam. Existem pessoas que mudam, sim. Existem pessoas que se medicam, que fazem uso de medicação e passam a não se comportar dessa forma. Acho que o ser humano tem direito, né, de Ele tá escolher. em constante evolução, Se a gente descobriu né? que o nosso cérebro, ele sofre alterações, né? Neuroplastificado. Faltou Bom, agora o nome técnico, mas é que a gente Ele tá em constante consegue, evolução, a né? gente consegue, tanto que a gente consegue substituir um hábito, né? Então, eu E- acredito também na mudança do As ser pessoas humano, podem mudar, mas assim, as mulheres não podem acreditar piamente que sempre vai mudar. que sempre vai mudar. Ou que elas vão mudar eles, né? Porque a gente não tem o poder de... Aliás, a mulher, esposa, companheira, namorada, não é mãe. Então não tem que Exatamente. educar esse homem. Ele tem que vir pronto. Mas se ele ficou com alguma aresta ali, não parada, ela pode dar um suporte. Olha, eu tô vendo teu comportamento. Normalmente, ele é um comportamento que se demonstra de uma forma com bipolaridade, com instabilidade. Então, essa mulher, ela já tem como perceber isso antecipadamente, tá, Chay? Não dá pra Entendi. gente achar que não tem como identificar. E aí tem a gente sim. entra na terceira fase, né, da violência doméstica, que é a lua de mel. Né? Porque esse homem, ele já teve um encantamento, ele já veio com as agressões sutis, ele já veio com agressão física, e depois que ele praticou a agressão física, que ele machucou literalmente a integridade, enfim, a vida daquela mulher, botou a vida daquela mulher em risco, ele vem com a terceira fase e a última fase, que é o medo de perdê-la. E aí o que vem? Vem a lua de mel. Aí ele vem com presentes, ele vem com jantares. Aí essa mulher, ela vai falar, viu como eu não sou... Era só uma fase do casamento. Era só uma fase. Viu como ele é bonzinho? que Ele me levou pra jantar. O medo de perder dói, né? O medo de E perder dói nos dois. E a Claro. gente entende que quando um casal está junto é porque se ama. Só que amor não convive com violência. Porque quem ama não bate, Com Exato. certeza. não machuca. Eu tenho uma cliente no escritório que ela sofre violência doméstica e ela jura que ela não sofre. Ela sofre violência doméstica, mas depois de apanhar... ele vem com bolsas, ele vem com viagens, e ela é só uma fase, viu? Ele é assim mesmo, ele tava nervoso por causa do trabalho. Ele teve um dia muito difícil hoje no trabalho. Sabe onde a gente identifica fácil um possível agressor? No trânsito. Exatamente. Aquele cara que xinga. Aquele cara furioso Sim. no trânsito, ele vai se comportar dessa forma dentro de casa. E normalmente esses agressores foram criados de maneira mimada e que não podem ser contrariados. No primeiro momento que a mulher quiser... Cogita, né? Que ela quiser impor a posição vontade dela, a vontade dela, ele vai Aham. ter o ataque de fúria o mesmo que ele teve no trânsito. Nossa. Então, isso É o clássico. é o clássico. Bom, gente, eu queria que a gente elencasse, então, um exemplo de cada tipo de violência doméstica. Um exemplo de violência patrimonial, um exemplo de violência Física. psicológica física. e física. Tá. Então, são 5 tipos, né? Vamos lá. A violência psicológica. Tu é uma burra mesmo. Tu não consegue, viu porque ninguém gosta de ti? Olha só, ele bota a autoestima dela no chinelo. E xingamento, tipo, Xingamento. nossa, aquela vagabunda. E se ele... Isso é violência moral. Moral? Isso. Moral, calúnia, injúria, E difamação. Aí, Violência porque, moral. assim, faz fofoca, as outras pessoas, né? Ele vai contar uma história que não é verdadeira. Entendi. Ele E, não- se ela descobre, por exemplo, que ele tá xingando ela pra parentes, familiares, tentando minar pessoas em volta dela. Isso também é uma violência... Sim. Sim. E também cabe um pedido Uma de medida medida protetiva? Sim. Interessante.
Cabe uma medida protetiva e consequências penais, né? Claro. Porque a gente tem ali o crime de injúria, difamação, né? E aí em duas esferas, Em duas que aí a esferas. gente tem na esfera na Civil civil e na crime. criminal. Entendi. Isso. E além, então, dessa... Psicológica, A moral. psicológica, moral, a física, né? Que é Uhum. o tapa, né? Aquele tapa. Não precisa deixar marca, tá? Não precisa. Isso é Eu tive uma importante. cliente que foi agredida com uma havaiana. Foi um caso bem clássico. Ela chegou, era o escritório da universidade que eu dava aula. Ela falou, doutora, eu sofri uma violência, fui agredida. E aí eu tinha 3 alunos sentados, assim, quinta fase. O que aconteceu? Ele jogou uma havaiana na minha cabeça. E aí os meus alunos olharam, tipo assim, o que tem? Jogou uma havaiana. Tava... Aí ela ainda reforçou, ela falou, não, mas era uma havaiana 43, 44. Tipo, E assim, doeu, me machucou. doeu! Ela quis enfatizar para os meninos porque ela sentiu que ela estava desacreditada. Eu falei, não, então você vai sentar aqui porque isso é uma violência. Se ele jogou com o intuito de te machucar. E a havaiana pegou na cabeça dela, né? Não chegou com marca, nada. E o menino fez uma observação. Professora, mas a senhora viu que ela estava toda maquiada? Quem sofre violência doméstica não anda toda maquiada. Anda, linda, né? É sim, sobre isso. anda, Linda. porque isso é a autoestima que a mulher tem. O homem pode ir minando aos poucos. Talvez ela até teve essa atitude porque ela tinha uma boa autoestima. Exato. E ela tomou aquela havaiana na cabeça e ela falou assim, opa, não aceito nem uma havaiana na Nem uma cabeça, havaiana. né? A frase do momento, não te autorizo. Quando Não te você fala, autorizo. não te autorizo falar assim comigo, aí você já descobre o agressor ali. Porque eles não gostam de ouvir a palavra não te autorizo. Você não tem autorização, você não tem dessa forma. Você tá intimidade. frustrando ele, né? É. Porque o agressor, ele normalmente ele não gosta de ser frustrado. Contrariado, né? Contrariado. Ele não gosta de ser contrariado, ele gosta de ser o rei, né, da casa. Eles É são... o todo-poderoso. É porque ele é o provedor e o protetor, normalmente. Então, Exatamente. como é que ela quer mandar? Como é que ela quer Exatamente. decidir? Como é que ela quer opinar? Né? Isso aí, a gente está tirando um recorte da sociedade. Tem outras situações, né? E aí a gente tem a violência patrimonial, né? Esse exemplo que eu dei das roupas, né? Não deixar mexer no dinheiro, controlar. Eu guardar a chave do carro. Isso. Tirar o carro da mulher. A mulher recebe o salário, transfere para minha conta agora. Eu fiz uma dissolução de uma união estável e nem veio através da violência doméstica, mas me chamou a atenção quando ela falou assim para mim, doutora, eu tô ainda descobrindo e refazendo as senhas do banco. Eu, como assim? Ela falou, não, porque ele que tinha o controle sobre as minhas contas bancárias. Ela falou, eu não faço... Eu falei, tá, mas e aí ele não... E o teu dinheiro tá lá mesmo? Ela falou, eu não sei, porque era ele que controlava todas as minhas senhas. Nossa. Das contas bancárias dela, né? Controlava ela... No sábado à noite, ela deu um exemplo, né? Ela tava comigo, ela falou assim, sábado à noite, tava com uma amiga lá em casa, a gente ia pedir um iFood. Ela falou, meu Deus, eu nem tenho o aplicativo do iFood no meu celular. Porque era ele que tinha e era ele que... Então, assim, isso é uma violência patrimonial. Controle absoluto. Controle absoluto. Então, assim, ela não sabe... Né, o salário dela ia pra conta e quem gerenciava era ele. Sabe que controlar... Falou de controle, né? Falando agora da última classificação, que é a violência sexual. Isso. Limitar o número de filhos que essa mulher quer ter é uma violência sexual. Mandar ela abortar, né? Embora o aborto não seja, né, autorizado, seja autorizado em alguns casos específicos, é uma violência sexual. Expor a mulher a cenas de sexo, forçar ela a ver um filme pornográfico que ela não se sente bem, levar essa namorada, essa esposa numa casa de swing. Ah, mas é porque ele gosta tanto e tu te sente bem, me sinto super mal, mas eu vou. Ela vai porque ele força. E outra coisa, é um caso concreto que eu imaginei que nunca ia ver, o tal do trisal, mas era um trisal, um casamento de 5 anos e de repente o homem trouxe uma colega para casa. E a mulher começou a aceitar essa colega. Só que ela aceitou por imposição do homem, porque ou é com a colega ou não é. E aí, resultado, ele se apaixonou pela colega e ela perdeu o marido, né? Mas que bom que ela perdeu, que ela se livrou do marido. E nesses momentos de relacionamento, a moça sempre tinha prioridade, sempre eram feitas as vontades dela. E ela me relatou que fez muita coisa que ela nunca teria feito se ele não tivesse exigido. Então, assim, na violência sexual. Na violência sexual. No momento mais íntimo de um casal, a mulher ainda é violentada. Tô com dor de cabeça. Homem, se a mulher disser que tá com dor de cabeça, ela tá é com porque dor de ela não cabeça. quer.
Ela não quer e não é não. Não é não. Gente, a gente tá chegando ao final, então eu quero pedir para vocês deixarem uma mensagem para essas mulheres. Vamos incentivá-las a denunciarem, né, se imporem e não deixar que o relacionamento chegue, né, a esse nível de abuso. Então, por favor, deixem uma mensagem aí para elas. O que eu deixo para vocês é assim, não tenham medo. Peçam ajuda. Existe sim uma rede de apoio por trás que você pode não estar identificando, mas existe sim uma rede de apoio por trás muito forte, capaz de te ajudar. A Fê, esse doce, né? Assistente social, com anos de experiência. O meu recado é bem direto, tá, Chay? Eu mando elas olharem no espelho e falo assim, olha, por que você tá se maltratando tanto só pra ter um homem do lado? Então olha pro espelho. É fácil. Te reconhece de novo. Tá? Identidade, né? Então, ressignifica. Ressignificar a identidade. Coloca no papel, né? O que é algo inegociável para mim? O que eu não negocio para minha vida? O que eu não autorizo? O que eu não autorizo? Então, acho que isso é importante e é fundamental reconhecer, né, esses ciclos da violência, né, identificar e tirar aquele descrédito que comigo nunca vai acontecer. Ai, muito obrigada, meninas. Muito obrigada por toda essa contribuição. Foi ótimo. E que a gente que agradece realmente trazer esse assunto em pauta, que é um assunto tão importante, né? Com certeza. Assim, de extrema importância pro empoderamento feminino, né? Vamos se empoderar, vamos juntas a gente é muito mais forte. Com certeza. Muito obrigada e aguardo vocês no próximo podcast Mulheres In.